The Last of Us Parte 2 mantém uma relação muito mais próxima com o jogador emocionalmente, pois equilibra sua forma e estilo em prol de uma gameplay dinamicamente conclusiva sobre o hiperrealismo dos detalhes. I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. O meu maior problema com The Last of Us 2013 se encontra no fato do jogo se interessar muito mais em conservar as aparências, seja pela CGI, pelos gráficos e suas texturas, e uma relação a uma gameplay muito limitada e pouco aberta a novas possibilidades. E The Last of Us Parte 2 não é tão diferente, ainda que tenta conservar as aparências, mas é algo que é normal em jogos de grande orçamento, e eu não vejo problema nisso. Principalmente porque Parte 2 não se limita a apenas criar um universo realista e cheio de detalhes, mas utiliza, na maior parte das vezes, esse realismo em prol de uma dinâmica de gameplay muito mais possibilitadora. Nesse sentido, vejo o diretor Neil Druckmann muito mais maduro e aberto a essas necessidades, sem se perder unicamente em suas aparências, algo que imagino surgiu após sua direção em Uncharted 4 A Thief's End, um jogo que já estava muito bem estabelecido com seus exageros e que conseguiu ainda manter uma certa identidade ao mesmo tempo que deu uma nova roupagem para a gameplay, com suas possibilidades críveis dentro do universo estabelecido. Por isso é importante analisar as definições desse hiperrealismo dos detalhes desses jogos. Eu posso até achar o primeiro The Last of Us um jogo bonito e o segundo igualmente, mas essa nunca vai ser a questão principal para mim. Vejo o videogame como um brinquedo em que o divertimento vem muito mais do meu contato com a gameplay do que pela história ou seus gráficos. O valor definitivo, na minha opinião, está muito mais atrelado ao meu contato imediato com a gameplay e às surpresas que ela pode gerar na minha experiência, seja na primeira ou na quinta run. Por esse motivo que jogos como Resident Evil Remake ou Resident Evil 4 são meus favoritos, pois se encontra neles não uma valorização das aparências, mas sim em dinâmicas de gameplay muito próprias e, por outro lado, até limitadas para algumas pessoas, mas que entrega uma jogatina reveladora sobre sua unidade, algo que o primeiro The Last of Us mantém apenas em sua forma primária. O que define verdadeiramente o meu gosto por The Last of Us Parte 2 é muito mais em como esse realismo é amarrado sobre um realismo dos gestos miméticos da natureza em relação ao que o jogo busca trabalhar na sua gameplay. Porque o realismo não se encontra apenas na história dos personagens, mas em um simulacro que depende única e exclusivamente da união entre as formas e possibilidades realistas com a gameplay. É diferente, por exemplo, de um God of War 2018 ou um Death Stranding, pois seus valores estéticos são muito mais atrelados a uma fantasia controlada e verossímil, e que funciona perfeitamente para seus universos. Portanto, eu considero The Last of Us Part 2 um trabalho um pouco mais complexo, no sentido de manter as aparências realistas, ao mesmo tempo que não se prende a uma definição limitadora com a gameplay, como é o primeiro jogo. Um trabalho muito detalhista nesse sentido. O que encontramos para todos os efeitos é um jogo em que a relação do jogador é muito mais próxima e definidora com o drama, pois cada ação é espelhada sobre um véu que temos o controle até certo nível. Nesse sentido, quanto mais carga emocional estiver exposta em The Last of Us Parte 2, mais essa relação vai ser correspondida pelas diferentes formas de gameplay do universo. Que se foda o Isaac! A gente não vai morrer! Melhor começar a correr. Assim como o realismo no primeiro jogo condenou as suas formas, sejam elas dramáticas ou de gameplay, o The Last of Us Part 2 se utiliza dessa frontalidade com o realismo para tornar as formas muito mais definitivas. Nesse simulacro de um mundo reconhecível, por mais distópico que seja, a trama do jogo se espelha em questões contemporâneas sobre a sexualidade de uma forma muito gráfica,
questões implícitas sobre uma sociedade em ruínas, demonstra, de forma muito ampla, os embates entre os indivíduos. Por exemplo, se o primeiro jogo a gameplay é totalmente centrada em como o Joe se tornou um homem frio, beirando a sociopatia, a gameplay trazia, através desses arquétipos, uma forma única de lidar com as condições, mas nunca de fato encarava o mundo como possibilitador de novas formas de gameplay, tornando-se um jogo até meio repetitivo em vários sentidos, principalmente em relação ao fator replay. Já The Last of Us Part 2 pode até ser mais possibilitador de novas formas por ser um jogo mais avançado tecnologicamente, mas até nisso ele é muito contido. Por mais possibilidades de gameplay que ele tenha, consigo reconhecer o amadurecimento de Neil Druckmann e a equipe de level design de um modo em que o drama dos personagens é totalmente espelhado sobre as inventividades geracionais dos cenários. O hiperrealismo, nesse sentido, está muito mais atrelado a como esses micro detalhes das cutscenes e da gameplay, de uma forma em que tudo parte desse mesmo princípio, o confronto interno de cada personagem. Vemos, por exemplo, como Ellie, por mais frágil que ela pareça, desempenhar uma condição ágil do seu corpo, tal como, por outro lado, estamos à frente da resistência de Abby nos confrontos. Sendo assim, é um jogo que reconhece um universo realista não apenas por suas formas, mas também por seus estilos correspondidos em cada momento da trama. A arte hiperrealista não corresponde unicamente a uma frontalidade com a natureza de forma a imitar os efeitos naturais, mas sim de encontrar na realidade uma deformidade que pode ser espelhada pelas técnicas da escultura, por exemplo. E tecnologicamente, The Last of Us Part 2 vai encontrar nos efeitos e nas aparências realistas uma deformidade emocional, um portal por onde sentimentos reprimidos são detalhados através de gestos de cada personagem e de como eles lidam com o mundo apresentado. Seja na cutscene com Joel cantando para Ellie Future Days com violão, até nós jogadores controlando Ellie encontrando outros violões nos cenários, cria-se um portal entre o que vemos e interagimos de forma a sempre o jogador ser um receptor dessas deformidades. É um jogo que se aproxima muito mais dos efeitos práticos e sensoriais que os jogadores recebem. Até por isso acho que seja um jogo que recebeu tantas críticas, inclusive preconceituosas, pois a experiência que ele se permite é muito mais gráfica, no sentido de impacto, do que um jogo como Life is Strange, por exemplo, que lida com temas parecidos. Desde como somos manipulados pela história e das nossas emoções externas são significativas em relação ao desempenho de gameplay de que somos ativamente intrusos. Um tiro ou uma facada tem o mesmo sentido de enfrentamento emocional, portanto, dando mais peso para cada ação que temos dentro da história. Consegue, inegavelmente, questionar a moralidade dos próprios jogadores, acompanhando os objetivos de Ellie ou Abby. A surpresa não está em como a história se desenrola, mas em como elas são mostradas. O poder gráfico do hiperrealismo cria um universo em que tudo parece determinista. Uma morte é uma morte. Matar um cachorro não é mais unicamente um dispositivo, mas uma questão de sobrevivência. A dinâmica de gameplay realista se transfigura através de uma noção de limites moralistas que estão atrelados à jornada dos personagens. Por isso, não é tão espantoso ver como o final do jogo ele é tão determinista nesse sentido pelas suas moralidades. Você precisar apertar um botão para seguir a história traz uma natureza do videogame. Essa coisa de você não ter a escolha de matar a Abby ou deixar a Ellie morrer demonstra esse determinismo em que o jogador ele é muito mais passivo do que ativo. E o jogo entende isso e ele monta essa natureza dos videogames, essa coisa de você não ter uma liberdade de escolha, numa função em que a experiência ela está muito mais acima do que a experiência ativa desse sentido. O jogador ele vai entregar toda a sua função emocional junto com o jogo, e o jogo vai corresponder a essas funções emocionais junto com a história, seja ela prática ou metafórica.